Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações diretamente de Brasília e, claro, diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, assine a Revista Oeste, número bem aqui em cima. Pessoal, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Terça-feira já começa daquele modelo, pessoal, daquele jeito, pegando fogo. Claro, vindo de Washington, né? Pessoal, acompanhe este vídeo até o final, é muito importante você acompanhar este vídeo até o final para sair muito bem informado. Não vai tomar muito seu tempo e, claro, você vai sair muito bem informado. E comentem, pessoal, de qual cidade vocês estão nos assistindo. Bora para a notícia. Ana. O Piotr falou exatamente o que é perfeito. O secretário de Estado, depois do presidente, é o homem mais importante dos Estados Unidos, eu diria até mais até que o vice. Inclusive, são esses dois nomes o possível ticket, né, para 2028. O J.D. Vance e o Marco Rubio. Quem vai ser o cabeça da chapa, isso ninguém sabe, mas seria uma chapa brilhante, fortíssima, porque o Marco Rubio ele tem demonstrado não apenas uma lealdade ao governo, ao perfil desse segundo mandato de Donald Trump, mas também uma conexão muito orgânica com o eleitorado MAGA que nas primárias de 2016 não gostava de Marco Rubio e que agora entendeu que Marco Rubio é um dos homens fortes de Donald Trump. Portanto, Daniel, nós mostramos um post do Marco Rubio de como ele é incisivo, mas ele vai além. Nós temos. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Click. É assim que eu... Is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Agora veja, Daniel e amigos, eu volto na tática de Donald Trump de ser cordial. Ele que aqui nós estamos acostumados a ver Donald Trump falando me dou bem com Vladimir Putin e logo depois ele aplica sanções à Rússia, me dou bem com a Índia e a Índia também está sofrendo sanções de 50%, de tarifas de 50% nos seus produtos, ou seja, ele tem essa arte de jogar essa cordialidade, mas manter ali o punho firme quando ele precisa. E aí, Daniel, o que eu achei inteligente desse telefonema e logo depois empurrar o Rottweiler para o Brasil é o seguinte: o telefonema, teoricamente, seria para tratar de um assunto que interessa muito mais os brasileiros do que os americanos, mas os americanos consomem bastante da carne do Brasil, por exemplo, do café também. Embora a Colômbia seja também outro grande exportador de café para os Estados Unidos. No entanto, assim que Lula reafirma agora, através inclusive de interlocutores oficiais, dizendo que ele não falou apenas sobre as tarifas, mas também sobre as sanções Magnitsky ou sanções de vistos, o Brasil abriu uma porta imensa para que os americanos voltem com outras perguntas bastante incômodas para o regime hoje que nós temos testemunhado no Brasil. Por exemplo, sobre o diesel, o Brasil comprou em 2024 64% do diesel do Brasil de 2024 veio da Rússia. E isso vai ser questionado. E todas aquelas perguntas que nós sempre colocamos aqui, os navios iranianos, etc. Portanto, não foi nada inteligente da parte do Brasil tocar nesse assunto sanções.
Eles deveriam ter ficado só nas tarifas, mas já que eles falaram nas sanções de vistos ou Magnitsky, isso abriu uma porta para perguntas bastante incômodas dos americanos e que agora serão feitas pelo Rottweiler Marco Rubio. Pois é, Silvio Navarro, como é que você avalia aí o que disse a Ana Paula Henkel? Falar em sanções abriu porta realmente para perguntas incômodas dos americanos? É evidente, porque foi a preparação, como Augusto disse, para a reunião. Mas sim, foi um quebrar o gelo, uma conversa feita via telefone, na verdade, videoconferência. Agora, vamos imaginar qual é o próximo passo. Quem é que está mais interessado em obter algo desta negociação? O Brasil. O Brasil quer a retirada das tarifas, das taxas. O Brasil quer a retirada das sanções. O Brasil quer que os seus ministros, não só do Supremo Tribunal Federal, mas Alexandre Padilha, por exemplo, Jorge Messias, da AGU, tenham o visto de volta para poder visitar os Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes enfrenta a lei Magnitsky, que é a aplicação mais dura, a sanção mais rígida contra ele, as empresas, o escritório, a sua esposa. Pois bem, e os Estados Unidos? A posição é outra. Quem está do outro lado da mesa, imagine isso como uma mesa de debate, uma mesa de negócios, um tabuleiro de xadrez, por exemplo, ou um jogo de cartas. Quem está do outro lado agora vai colocar cartas na mesa. Quais são as cartas que o governo americano vai colocar? Nós não aceitamos, basta repetir o que o Marco Rubio, que aliás é quem estará na mesa, basta repetir o que ele já escreveu nas redes sociais, no X, ou em entrevista, essa, por exemplo, que a Ana acabou de exibir, onde ele fala claramente em opressão judicial. Ele já falou em violação de direitos humanos. Ele já disse que quem estiver promovendo uma caça às bruxas, palavras que ele empregou, será punido. Portanto, agora é a vez de ouvir o outro lado. Eu acho muito cedo, vou repetir o que falei na primeira rodada para amarrar aqui, Daniel, muito precoce essa comemoração, esse pessoal todo que está com pompom nas emissoras estatizadas, nas emissoras de televisão, dizendo que o Lula fez uma jogada de mestre, que o Trump agora quer negociar. O Trump, ele é um exímio esgrimista, ele sabe o que ele está falando e ele coloca o Marco Rubio, que é alguém que já se posicionou. Alguém acredita que o Marco Rubio vai chegar amanhã e dizer: esqueçam tudo o que eu falei sobre o Brasil, esqueçam tudo o que falamos sobre Alexandre de Moraes? Qual foi a única oportunidade que o governo americano... Augusto? Olha aqui, faz meia hora que o programa começou. Acabou a reunião. Imagine se a gente tivesse acabado o programa aqui, como é que a gente ia se sentir? Não, discutimos tudo, acertamos tudo, mas eles são malucos, O Marco Rubio, eu não sei bem, eu gosto do embaixador Rubens Barbosa, ele conhece diplomacia, é um bom diplomata, mas eu não sei bem o que ele quer dizer com ideológico. Se ele quer dizer que o Rubio tem posições firmes, aí sim, eu concordo. Sim. Ele tem posições firmes. E vamos ao ponto central. Os Estados Unidos, o governo Trump, não vai permitir o aparecimento, sobretudo aqui, no continente, de uma Cuba, de outra Cuba ou de uma outra Venezuela. Não vai. Esse é o problema central. Os Estados Unidos, eles sabem que a Cuba viveu, e nós todos sabemos, né? Cuba viveu da mesada da União Soviética até 1980. Depois o Chávez, mais tarde o Chávez, eles passaram por um período difícil, o Chávez deu dinheiro, deu petróleo e tal, por um bom período, e agora eles não têm quem financia. Cuba está assim. A Venezuela, que chegou a financiar Cuba, também agora depende da União Soviética, da Rússia, que manda armamentos para eles e tal. A Venezuela é um país falido. E eles não vão deixar que os que acham que a Venezuela é uma democracia, Cuba também é o povo no poder, eles não vão deixar que essa turma fique cantando de galo aí, como tentam fazer os brasileiros depois desses preparativos para a reunião que vai valer. Pela amostra, nós já sabemos o que eles vão ouvir do Rubio.
Muito bem, já são mais de 85 mil telas conectadas aqui em Oeste Sem Filtro. Quero aproveitar e convidar você. Porque não deve ter sido mais que isso mesmo. Conversamos sim sobre economia, outros assuntos. E sim, os Estados Unidos e o Brasil se juntarem, obviamente, mas o pensamento é americano. Vão se dar bem. Aliás, ele disse, vamos pegar a frase que ele disse lá no discurso da ONU, sem nós eles vão falhar, então tem que estar conosco, com os Estados Unidos, com essa visão. Porque o Brasil tem um problema sério em qualquer conversa que tiver a partir de agora. O Brasil não tem como se defender do que está sendo acusado, sobretudo na questão institucional. Como explicar aos americanos que um preso não morreu sob custódia do Estado e que nem foi julgado? Haverá, por exemplo, como o Celso Amorim fez uma conversa com um ex-diplomata americano, mas vocês têm pena de morte, mas quem tem pena de morte nos Estados Unidos tem direito ao processo legal. O Clérice da Cunha não teve processo algum, morreu sob custódia do Estado e sob a demora do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, em analisar um parecer da Procuradoria-Geral da República que sugeria, que pedia, na verdade, a prisão domiciliar. Como é que vai explicar que essas pessoas todas não têm foro por prerrogativa de função e foram julgadas no Supremo? Como explicar exatamente tudo isso em que o Supremo libera pessoas, empresários, todos, até porque os Estados Unidos vão reabrir a investigação sobre a Lava Jato no que tange aos americanos? Como explicar que aqueles empresários que confessaram, com caros advogados do lado, ou seja, sem nenhuma pressão, que eles pagaram propina sim? E depois agora o Supremo, na canetada de um único ministro, está devolvendo esse dinheiro. O quanto que isso os americanos não vão alegar que sim, isso lesou também o investidor americano sob uma série de aspectos. Tem muita coisa. O problema é como se defender disso. Os ministros do Supremo saíram do rito constitucional daqui. E isso obviamente vai ser alegado. Mas tem esse detalhe que o Marco Rubio fez questão de citar. Tentaram pegar pessoas digitando, postando dos Estados Unidos, ou seja, americanos, protegidos exatamente pela lei americana, que também deveria proteger, porque a nossa lei também protege isso, mas agora no Brasil não se protege absolutamente mais nada, dado esse revisionismo para perseguir opositores políticos. Qualquer pessoa da direita é um opositor político hoje que deve ser perseguido implacavelmente. Ou seja, o Brasil não tem defesa. Este é o problema. Então não adianta comemorar, porque em algum momento esse assunto virá à tona. Qualquer um desses assuntos. Qual é a explicação do governo brasileiro? O governo não tem nada a ver com o que diz o Supremo Tribunal Federal. Mas o Lula, segundo o Geraldo Alckmin, pediu para retirar sanções. Não é assunto então do Executivo também? Não é assunto do presidente, ele tem que resolver o problema da tarifa. Agora, o problema é que a tarifa foi aplicada em função dessa série de problemas que vem do Judiciário. Não vai, sem contar as fotos ao lado de terroristas, os navios iranianos do Rio de Janeiro. Olha, a lista é longa, hein? Ana, a gente recuperou o contato com a Ana agora. Ana, não sei até onde você escutou aqui a nossa leitura, mas é o seguinte, a gente estava falando sobre a manifestação de Donald Trump, de que ele e Lula devem se encontrar muito em breve, num futuro não muito distante. Eu quero perguntar a você, o que pode acontecer a partir dessa reunião? Será que tem pegadinha? Será que essa conversa pode não dar muito certo para o governo Lula? Daniel, eu peço perdão por ser repetitiva, mas isso que o Donald Trump fez, não apenas o telefonema, mas agora o post, é muito comum. É muito comum aqui. Ele bate, ele assopra, ele morde, ele dá um doce, ele dá um biscoito, aí ele impõe mais tarifas ou mais sanções. Depois ele vai lá, ele faz um post, um tweet para amenizar. Ele faz isso o tempo todo. Donald Trump é muito conhecido por conseguir o que ele quer, seja através da força, seja através de negociação, seja através de uma cordialidade que pode ser inicial. Então, esse post, Daniel, é muito comum. Nós aqui nos Estados Unidos, talvez os brasileiros, tanto na direita como na esquerda, estejam abismados com esse post de Donald Trump, mas esse tipo de postagem de declaração dele, nossa, é muito comum aqui. Inclusive, postagens assim eram criticadas pela esquerda mundial quando ele falava, quando ele postava eu me dou bem com Vladimir Putin, ou eu me dou bem com A, B e C, que não pode fazer isso, tem uma certa diplomacia com fulano, com tal líder, chefe de Estado, e isso gerava muitas críticas. Só que
quando é com o Lula, aí tá tudo bem o fascista, nazista fazer um. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Pessoal, gigante do fast food rompe com mais de 4.000 funcionários e fecha todas as suas lojas. Após 36 anos de operação na Argentina, a rede de fast foods Burger King está em processo de retirada do país. A marca, que chegou ao mercado argentino em 1989 com uma unidade no bairro de Belgrano, em Buenos Aires, passou por forte retração nos últimos anos e hoje ocupa a terceira colocação no setor, atrás do McDonald's e da rede local Mostaza. A decisão de descontinuar a operação é uma das investidas em escala global da controladora Alsea, que também administra franquias como Starbucks, Domino Pizza e The Chicago Factor. A saída do Burger King da Argentina flerta com os movimentos adotado em dezembro de 2024, quando a empresa vendeu 54 lojas da marca na Espanha ao fundo inglês Cinven, passando a priorizar investimentos em negócios com maior margem de rentabilidade. Fontes do mercado apontam que a Alsea pretende concentrar seus esforços na América do Sul no fortalecimento da rede Starbucks, que já opera com 133 cafeteiras no território argentino. Em contraste, o desempenho da Burger King tem sido afetado por uma série de fatores, incluindo a perda da vice-liderança para a Mostaza em 2018 e a retração agravada durante a pandemia de Covid-19. Entre os pontos mais visíveis da crise está o fechamento de unidades históricas, como a loja localizada na esquina das ruas Corrientes e Florida, no centro de Buenos Aires, encerrada em 2019. O banco BBVA foi contratado para conduzir o processo de venda dos ativos da rede no país. Até o momento, 3 grupos apareceram como interessados na aquisição. Crise na Argentina, né, pessoal? É isso aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Valeu!